Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 94, cujo título é Sexo. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 14, no versículo 14. Diz Paulo: Eu sei e estou certo ao Senhor, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Muito bem. É claro, aqui Paulo não está falando de sexo e Emmanuel vai nos explicar sobre o que Paulo está falando, não é? Então, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, porque afinal tudo foi criado por Deus, não é? A não ser para aquele que a tem por imunda. Emmanuel comenta as palavras de Paulo. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Sim, os romanos se alimentavam de uma forma, os judeus se alimentavam de outra forma, e os judeus julgavam que parte da alimentação dos romanos era imunda. E isso não aproxima, isso afasta. E Paulo estava interessado em, vamos dizer assim, em discussões muito mais profundas, que são as discussões sobre as questões morais. E se carne A, carne B é imunda ou não é exatamente sobre isso que ele fala no versículo então. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Ou seja, a carne X era imunda para os judeus, mas para os judeus. Então, ok, não querem comer, é imunda, tudo bem. Mas se para o outro não é, vamos respeitar o que o outro come. Porque o que nos une aqui? Deve ser o Evangelho, não é? E não se um é vegano, se o outro come carne, se um é só vegetariano. Não podemos esquecer, não é? Assim dizem que Hitler era vegetariano. Não é? Então, nossa observação, e Chico Xavier era carnívoro, né? Comia carne. E então, temos que ter foco na questão moral, porque sobre a questão de alimentação, nós sabemos que muito da alimentação do planeta Terra ainda é cultural, não é? Vejamos então, lá na China comem insetos, bem cultural. Então, Paulo continua dizendo o seguinte: nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Ou seja, exatamente o que ele está dizendo aqui, não é? Se um come, no outro come, mas isso é imundo, olha, opinião sua. Então, não é uma opinião, não é uma opinião que seja colocada no patamar da verdade. É simplesmente uma opinião. E sendo assim, pode ser válida para um e falsa para outro. E agora então ele diz: vejamos o sexo, porque ele quer levar este versículo para outras questões, não é? Da nossa vida aqui de encarnados.
Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da vida terrestre sofre maiores aleives. Aleives são enganos, falsidades, não é? Então, nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores enganos. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, cego de espírito, ou seja, muito materializado, valorizando por demais as impressões dos 5 sentidos do corpo físico. Então, de maneira geral, ainda não consegue esse homem cego de espírito descobrir aí, no sexo, um dos motivos mais sublimes da sua existência. Bom, ninguém está neste mundo que não tenha chegado, se bem que temos aí agora, não é, as inseminações artificiais, mas até bem pouco tempo, apenas o sexo era, vamos dizer, a causa da nossa presença nesse mundo, certo? Então, com certeza, o sexo é um dos motivos mais sublimes da nossa existência. E ele continua: realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na maternidade e na paternidade, a criação e a reprodução das formas, sim, novo corpo, novas formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Muito interessante ele colocar, né? Preciosos estímulos ao trabalho. Era um casal que se relaciona, que tem a sua vida sexual saudável, feliz. Isto não é um estímulo para o trabalho, para os afazeres, para a vida? Claro que também serve de estímulo, também é construtivo, também é edificante. E ele continua dizendo: todavia, os homens menoscabam o lugar santo, colocando aqui essa atividade sexual, né, como um local santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. Então, enquanto que é realmente uma atividade positiva, rica, enobrecedora do espírito humano, quando, é claro, aproximam almas que se identificam, que se gostam. Mas ele diz que essa atividade, então, que ele coloca aqui como lugar santo, foi povoada, os seus altares, pelos fantasmas do desregramento. E ainda diz: o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Olha, mais pura verdade, né? Muito bonito. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. Então, nós temos pessoas que cometem crimes terríveis por satisfações da área da sexualidade. E tudo isto vai repercutir na vida espiritual desses que usam o sexo de forma criminosa, com repercussões extremamente infelizes no seu futuro. Seja nesta encarnação, seja no mundo espiritual, quando para lá regressarem, seja no retorno ainda à próxima, ou até mesmo às próximas encarnações, dependendo da profundidade desses desregramentos. E Emmanuel continua: o Pai, Deus, ofereceu o santuário aos filhos, ou seja, o sexo, como realmente uma atividade enobrecedora para nós, não é?
espíritos encarnados. Mas a incompreensão se constituiu em oferta deles, ou seja, é a troca, né? O Pai nos oferece o sexo e nós, em troca, damos a incompreensão, o que ainda é perfeitamente cabível dentro da nossa imaturidade, não é? Mas, em pleno século XXI, início do terceiro milênio, ora, certas coisas não são mais cabíveis. Crimes na área da sexualidade não são mais cabíveis. Então, é hora do ser humano, que não estamos mais na época de barbárie, não, a época em que o mundo inteiro estava na barbárie. Hoje, alguns ainda insistem em permanecer na barbárie. Então, fácil de se entender quando Deus os recambie, os recoloque em mundos que estejam ao mesmo nível ainda que as suas mentes rebeldes ainda insistem em estar. Aí a gente passa a entender, não é? Então, essa incompreensão pode ser entendida em parte, mas não em todo. Então, os desvios, em termos da inconsequência, entende-se. Dos jovens, entende-se. Mas o crime, todos nós já sabemos, a mãos cheias, o que é certo e o que é errado. O que avilta o outro e o que constrói. É por isso que, vamos rever a frase anterior, o pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu oferta deles. Se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Muitos deles terminando até mesmo em suicídios, não é? Romances tresloucados, possessivos, com se não for minha, não será de mais ninguém, tudo isso, né? Esses sentimentos de posse, né? Isso já saindo daquela área dos crimes que nós falamos, não é? De abusos, de exploração infantil, de escravidão sexual, de tantas e tantas ainda crimes hediondos cometidos utilizando-se, não é, aí o sexo. Mas outros crimes como esses, não é, em que a pessoa se acredita perdidamente apaixonada por aquele objeto, que é aquele corpo, aquele ser, em que muitas vezes diz, se não for meu, se não for minha, não será de mais ninguém, e comete também crimes por causa disto, não é? Onde está a base disso? Se não a questão mesmo sexual, de não permitir que a pessoa se relacione com mais ninguém. E por fim, Emmanuel conclui nos dizendo: ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem sobre a educação sexual. Então vejamos que isso já lá atrás Emmanuel diz sobre a educação sexual. E aí nós temos, né, que da educação sexual se explica os órgãos femininos, masculinos, como se dá a relação, mas ele quer ir além, exigindo-lhe os programas. Então, as escolas de educação sexual. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque, quer dizer,
esses programas só vão fazer sentido quando também se falar da qualidade, não apenas o que é sexo, não é? Mas o que é sutilmente o sexo, o que envolve o sexo no sentido da emoção que é para que nos tornemos pessoas mais realizadas na vida, mais felizes, construindo nossos lares e famílias, nos aproximando e fazendo que também, como ele mesmo diz, não é? A atividade sexual seja para aqueles que se amam um estímulo a mais na construção de uma vida a dois, não é? Então, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, esses programas serão realmente bem aproveitados, porque enquanto houver imundície no coração de quem analisa ou de quem ensine, ou seja, daquele que fala ou daquele que escuta, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Assim como foi na questão da carne. A imundície está dentro da cabeça do homem. Não é? O sexo, ele é neutro, pode ser usado de forma positiva ou não. Foi criado por Deus com uma função extremamente positiva e mesmo sublime, mas o seu uso vai depender do que nós decidirmos que o sexo realmente será na nossa vida. Muito bem. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em mais uma encarnação e obrigado pela oportunidade da maternidade, da paternidade neste mundo, que tantos ensinamentos nos traz, que tanto acrescenta aos nossos corações em alegrias inimagináveis, Senhor. Abençoa todos os pais, todas as mães e todos os filhos deste mundo, estejam encarnados ou desencarnados. Abençoa, Senhor Jesus, os esforços incansáveis dos bons pais junto aos seus filhos. Abençoa nossos esforços no dia a dia. Abençoa nossa saúde, Senhor Jesus. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, nossos lares, famílias, afetos. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.